Êxodo capítulo 12, nós estamos pregando na série Herdeiros das Promessas pela Graça. E na mensagem de hoje, nós falaremos sobre a Páscoa, como um dia de libertação e de graça de Deus para todos nós, amém? A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa, celebrada na igreja cristã, ela perdeu muito do significado real da Páscoa. As pessoas celebram mais como uma tradição e se lembram, que Jesus ressuscitou. Graças a Deus por essa lembrança maravilhosa, porque se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Mas o que significa de fato a Páscoa? O que ela tem a dizer para nós que somos cristãos? Para o povo judeu, a gente sabe que marca o dia em que Deus deu um basta, deu um fim em 400 anos de escravidão. Mas o que isso tem a ver conosco? Quando nós olhamos para a Bíblia e até mesmo para aquilo que significou para o povo judeu, nós podemos tirar aplicações muito importantes para o nosso dia hoje. Diga para a pessoa do teu lado aí: hoje você vai se apropriar de todos os benefícios da Páscoa para a sua vida. O primeiro benefício eu quero dizer que a Páscoa é um tempo de recomeço. Logo no início do capítulo 12, Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Você sabe que o povo judeu tem 2 calendários. O calendário civil começa na festa de Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah, do ano.
por volta de setembro e outubro. Este calendário celebra a criação do homem, o primeiro Adão. Mas, quando foi chegando na hora de Deus estabelecer o livramento, Deus chama Moisés e falou: agora eu vou mudar o calendário. A partir de agora, o primeiro mês do ano vai ser o mês de Nisã, porque eu vou tirar o povo do Egito, e vocês vão se lembrar que a partir de agora, vocês são um novo povo, com uma nova vida, não mais escravos, agora livres. Diga para a pessoa do teu lado: Páscoa fala de recomeço. Diga assim: Deus é um Deus de segundas oportunidades. O diabo é aquele que sempre vem te acusar e te dizer: você pisou na bola, não tem mais jeito. Diga para a pessoa do teu lado: com Jesus tudo tem jeito. Diga assim: Deus é um Deus de graça, de segundas oportunidades. Amém? E a Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Celebrar a Páscoa, portanto, significa que nós temos que crer. E Deus, Ele manda que o povo celebre todos os anos para se lembrar que Deus sempre terá uma segunda oportunidade para aqueles que nele creem. Diga para a pessoa do teu lado: não é o fim. Às vezes parece que está no fim, mas em Jesus tudo pode começar de novo. Segunda bênção que a gente entende na Páscoa tem a ver com receber o Cordeiro. O texto diz assim no versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus é para todo mundo. Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, dos pais, um cordeiro para cada família. Essa palavra lacar no hebraico, tomar, também significa receber. Diga assim: Páscoa fala de receber Jesus, o Cordeiro de Deus, na sua família. Amém ou não? E é importante que você saiba que Deus não disse que vai ser um cordeiro para cada pessoa. Ele disse: é um cordeiro para cada família. Porque desde o início, quando Deus criou o homem, Ele tinha como objetivo fazer deste homem uma família. Por isso Ele lhe deu uma esposa, lhe deu a capacidade de gerar filhos. Porque o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse, envolve a família. Então você que talvez tenha filhos que estão nas drogas, talvez você esteja com um relacionamento truncado, quebrado, eu quero declarar para você que Jesus é poderoso para restaurar todas as coisas na sua família. Amém? Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Diga: eu recebo o Cordeiro na minha vida. Mas o interessante é que o texto ainda diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Diga assim: a família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca será pequeno para a família. Olha que coisa tremenda que Deus está falando aqui para nós. Queridos, Jesus nunca será pequeno para você, e nem para a sua família, e nem para ninguém. A família pode ser pequena para o cordeiro. E aqui nós temos embutido uma revelação, que quando uma família recebe o cordeiro, Deus tem para ela o intento dela levar o cordeiro para outra família. Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer que você partilhe com seus vizinhos o Cordeiro de Deus. Diga assim: Jesus é muito grande, é muito bom, é muito suficiente, é muito poderoso, é muito amoroso. Jesus é muito. Nós somos
pouco diante dele, mas ele sempre será suficiente para todo aquele que nele crê e o invoca, amém? Jesus é maior do que os seus problemas. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são muito grandes. Para a gente sim, mas para Jesus não é. Eles não são grandes. Jesus é suficiente, e Páscoa fala disso. O povo de Israel estava no auge da opressão. Os egípcios queriam destruí-los, fazer um genocídio, acabar com eles. Quando Moisés foi nascer, Satanás já tinha uma ideia que ali viria um libertador, e ele manda matar todos os meninos hebreus até 2 anos de idade. Mas Deus protegeu Moisés. Deus tinha um plano para aquele menino, de fazer dele um libertador. Eu quero dizer para você, querido, que toda vez que o diabo quiser destruir a tua vida, toda vez que você sentir que o inferno está se levantando, é porque ele suspeita que Deus tem algo tremendo a fazer na tua vida. Por isso só louve. Hoje é dia de você louvar, de glorificar a Deus, porque Deus vai fazer algo extraordinário através da tua família. Amém? Quantos creem, diga eu creio. Aplauda o Senhor, libere esta unção de libertação. Mas a bênção da Páscoa é que ela requeria que o cordeiro fosse perfeito. Os versos 5 e 6 dizem o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. A primeira coisa que o cordeiro tinha que ser, era perfeito. No 10º dia de Nisã, o pai de família pegava um cordeiro macho de 1 ano e trazia para dentro da sua casa. E do 10º dia até o 14º, ele era examinado minuciosamente. Ele não podia ter um problema de pele, não podia ter sarna, ele não podia ter mancha, não podia ter um ossinho quebrado, ele não podia ter nada. E durante aqueles 4 dias, o cordeiro era minuciosamente examinado pelo pai de família. Porque no 14º dia, às 3 horas da tarde, ele deveria ser morto para ser consumido por toda a família. No 10º dia, Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, porque o pai das luzes estava recebendo o Cordeiro de Deus para ser examinado do 10º dia até o 14º dia. Jesus permaneceu no templo sendo examinado pelos fariseus. E a Bíblia diz que os fariseus não encontraram nele nenhuma falta. Ele estava pronto, portanto, para ser oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é interessante, por que o Cordeiro tinha que ser de 1 ano? 1 ano. Ele ainda é jovem, muito jovenzinho. Já está grande, mas ainda não tem a testosterona, ainda não se tornou um carneiro, não tem ainda aquele ímpeto do animal que chega na plenitude da fase adulta e se torna forte para defender o seu território e defender a sua vida. Entra num cercado de um carneiro adulto para ver se ele não vai te dar umas chifradas. Mas o cordeiro de 1 ano, ele ainda é doce e ele é puro, como Jesus. E a bênção da Páscoa é que nós podemos oferecer a Deus o cordeiro perfeito quando nós somos imperfeitos. Diga a pessoa do teu lado, diga assim: o teu sacrifício precisa ser perfeito, porque você é imperfeito. Diga assim para Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou pecador, mas o sacrifício que eu te ofereço, Jesus,
é santo, puro e perfeito. Não é lindo isso? Em nenhum momento Deus fala que quem ia oferecer o sacrifício tinha que ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas o cordeiro tinha que ser perfeito. E essa é a razão, querido, porque quando você entende o que a Páscoa significa para você, você entende o que é graça. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu puder chegar no céu e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu fui bom pra caramba. Querido, lá no céu ninguém vai bater no peito e dizer: eu faço isso, eu faço aquilo. Lá no céu vai estar todo mundo boquiaberto e vai olhar para o cordeiro. É por isso que João, quando lá em Apocalipse, ele ouve alguém dizendo: quem é digno para abrir os livros e quebrar os selos? E João fica olhando para o lado, ele está de gaiato ali, ele teve um arrebatamento. E ele não vê ninguém digno, e ele começa a chorar, porque não tinha ninguém, houve um silêncio no céu. E quando ele está chorando muito, porque ninguém era digno de abrir os selos para revelar o futuro da humanidade. E ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os livros e quebrar os selos. E quando ele vem entrando, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, como que tendo sido morto. Literalmente Jesus entra com a sua roupa salpicada de sangue. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele recebeu os pecados dos pecadores para que nós, pecadores, nos tornássemos herdeiros de Deus e da vida eterna. Páscoa fala de libertação do povo de Israel no Egito, sim, mas fala também de libertação de todo aquele que crê no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, através de quem todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Quantos aqui já invocaram o nome de Jesus? Aplauda, libere essa unção de luz, de júbilo. Por fim, ele deveria ser morto no crepúsculo da tarde. Em Jerusalém, na noite da Páscoa, eles literalmente comeram o cordeiro naquela noite. E de pé, cingindo os lombos, porque aquela noite seria a noite da libertação. Mas na noite na Páscoa que Jesus celebrou, na quarta-feira, ele tomou a ceia com seus discípulos. Dali ele sai e vai para o Getsêmani. E ali ele começa a enfrentar a maior tentação de todas. Seus discípulos adormecem, porque muitas vezes a luta espiritual é tão grande que a gente não aguenta orar. É verdade ou não é? Tem hora que a luta é tão brava que você não aguenta. Mas naquela hora Jesus pede ajuda aos discípulos, porque estava muito pesado. Mas aquela era uma luta que ele tinha que enfrentar sozinho, para que ele pudesse entender quando você se sente sozinho. E foi exatamente naquela noite que ele venceu o diabo. A cruz foi só o resultado da decisão que ele tomou. Agora é incrível, né? É interessantíssimo que foi num jardim que o homem pecou e desobedeceu a Deus. Mas foi também num jardim que Jesus, o segundo Adão, decidiu dizer sim para Deus e não para a sua carne. E foi num jardim que ele recuperou para nós a nossa vida eterna. No jardim do Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. No jardim do Getsêmani, o homem foi convidado para voltar para a presença de Deus. Porque ali, quando Jesus disse não para o diabo e disse sim para o Pai, ali começou a vitória que culminou na morte na cruz e depois, posteriormente, na ressurreição. Amém? Aplauda o Senhor, libere esse júbilo para Jesus.
Às 9 da manhã, em Jerusalém, o sacerdote amarrava o cordeiro, subia a rampa do sacrifício e deixava o cordeiro amarrado no altar. Às 9 da manhã, no mesmo horário, Jesus estava sendo crucificado. Às 3 da tarde, o sacerdote subia a rampa, degolava o cordeiro, acendia a pira do fogo e o queimava por completo. Às 3 horas da tarde, exatamente, Jesus está bradando na cruz: está consumado. Por quê? Porque o cordeiro tinha que ser comido, passado pelo fogo, assado e não cozido em água, porque fogo nas escrituras representa juízo. Aquele cordeiro inocente tinha que ser morto, para que toda uma nação pudesse ser livre. Mas ele apontava para o verdadeiro cordeiro, que morreria, para que todo aquele que nele crê fosse liberto das garras do diabo. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem libertação para você, meu querido. Mas como o cordeiro livraria da morte? A primeira coisa que Deus manda Moisés fazer: diga ao povo, aos homens que matem o cordeiro, peguem o sangue e coloque nos umbrais. A palavra umbral no original hebraico é mezuzá. Umbrais, mezuzot. Já conhece a mezuzá, né? Onde o judeu bota lá, a gente chama de mezuzá aquele objeto que dentro está a lei, né? O Shema Israel, Deuteronômio 6. Mas mezuzá significa literalmente umbral. E Deus fala: tem que pôr nos umbrais, de um lado, de outro, e na verga. Olha aqui, ó. Verga, umbral e umbral. O sangue, o que parece? Verga, umbral e umbral. A cruz. E é interessante, porque a Bíblia diz que ele tinha que estar do lado de fora. A família que estava dentro celebrando a Páscoa não via o sangue. Mas Deus falou para que seja sinal, e quando eu passar e eu vir o sangue na porta, eu não vou julgar os primogênitos. Diga para a pessoa do teu lado: você não tem nem ideia do que o sangue de Jesus representa. Você não enxerga os benefícios. Diga: o sangue do Cordeiro não é para você ver, é para Deus ver. Deus enxerga e vê todos os benefícios. Amém? Glória a Deus, é lindo isso. Portanto, o sangue nos mostra o sinal da cruz. Ele ficava do lado de fora para que Deus visse. Versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui também tem uma revelação extraordinária. Você sabe o que é a palavra ivrit? A palavra ivrit, hebreu, vem tanto daqueles que atravessaram, porque avar significa atravessar. Então os hebreus são aqueles que atravessaram o mar. Mas também tem a ver com a palavra aliança, brit. Então os hebreus são o povo da aliança. Diga assim: eles já eram o povo da aliança. Mas diga assim: mesmo com o povo da aliança, só tem um jeito de escapar do juízo: se o sangue estiver na porta. Não é lindo isso? Deus já tinha um negócio com o povo judeu. Eles já eram o povo escolhido de Deus. Mas mesmo assim,
se algum judeu não passasse o sangue nos umbrais da porta, iria morrer exatamente como os egípcios. E o Talmud diz que muitos egípcios, sabendo que o Deus de Israel era poderoso, e de alguma maneira ouvindo, porque os judeus trabalhavam como escravos, provavelmente eles ouviram que naquela noite viria uma praga. Muitos egípcios se esconderam nas casas dos hebreus. O que aconteceu com eles? Nada. Diga para a pessoa do teu lado: não importa se era hebreu, não importa se era egípcio, se tivesse escondido atrás do sangue, não haveria morte. Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga assim: o que salvou o povo não foi o fato de eles serem um povo de aliança. O que salvou o povo foi o sangue do Cordeiro. Diga para a pessoa do teu lado: não adianta ser filho de crente, não adianta ser batizado, não adianta fazer parte de religião nenhuma, se não tiver debaixo do sangue, vai ser condenado. Mas diga: mas se porventura você se apropriar do sangue, não haverá condenação na tua vida, porque Jesus foi condenado no seu lugar. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique. Hoje é dia de júbilo. Eles deveriam comer o cordeiro assado no fogo e todinho, não podia deixar nada. O texto diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Deus literalmente está dizendo: olha, vocês vão ter que se apropriar de tudo. E se mesmo assim vocês não conseguirem comer tudo, vocês no final não vão jogar nada do que sobrar, vocês vão queimar tudo. Porque o cordeiro tinha que passar pelo fogo. Fogo na Bíblia é sempre sinal de juízo. Mas uma coisa interessante: o fogo que consumia o cordeiro lá no Egito, sobrava o que do animal? Diga para a pessoa do teu lado e fala: nada, só cinza. Mas lá na cruz do Calvário, quando o fogo do juízo de Deus veio sobre Jesus, para consumir todos os pecados da humanidade, no final, Jesus subsistiu e ressuscitou. A diferença do cordeiro para o verdadeiro cordeiro é que o cordeiro não sobrava nada, só cinzas. Mas a carne de Jesus que foi sepultada, não teve uma bactéria que teve coragem de chegar lá e falar: vou tirar um pedacinho dessa carne, porque aquela carne não tinha pecado. Portanto, o corpo de Jesus não entrou em putrefação. Ele foi transformado diretamente de um corpo inerte e morto, sim. Resultado do juízo, sim. Mas não entrou em corrupção, porque era um corpo santo. E por isso que Paulo diz: ó morte, onde está a morte? Onde está o seu aguilhão? Porque Jesus ressuscitou, por quê? Porque ele não tinha nada que o condenasse à morte, e ele venceu a morte, para que você e eu pudéssemos um dia ter certeza que vamos ressuscitar e estar na presença dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Declare assim: Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu posso me apropriar
completamente de tudo que o Senhor fez. E por isso eu posso receber a graça na minha vida. Você sabe como é a palavra boas novas em hebraico? A palavra boas novas em hebraico é bessorá. Yeshli bessorá bishvilcha. Eu tenho uma boa nova para você, uma boa notícia para você. Essa palavra bessorá vem de uma palavra bassar, que é carne. Boa nova, ainda hoje em Israel, boa nova. A palavra boa nova é exatamente a raiz da palavra carne. Por que Jesus falou: ninguém vai ser salvo se não comer a minha carne e beber o meu sangue? Todo mundo ficou doido, né? Falou: ele está falando de canibalismo? Não, a boa nova, meu querido, é a carne do Filho de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Por isso o povo hebreu, quando celebrava a Páscoa, e tinha que comer todo o cordeiro, já era uma visão do futuro, que um dia todo aquele que se apropriasse da morte de Jesus teria boa notícia na sua vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga: uma boa notícia para você hoje. Você pode se apropriar de tudo que Jesus fez. E diga assim: o diabo vai ficar desesperado, porque ele, a partir desse momento, ele não pode fazer nada contra a sua vida. Toca na pessoa do teu lado e fica: dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Será que você não está vendo essa bênção? Portanto, todos os nossos pecados, diga: todos os meus pecados, foram consumidos lá na cruz, em Jesus. É por isso que o diabo, que é o acusador, né, que é o promotor de justiça. Aliás, você sabe de uma coisa: o diabo conhece a lei de cor. Não pensa que ele vai acusar você diante de Deus de outra maneira. Ele vai usar a lei. Mas você tem um advogado que está lá também intercedendo por você, fala: já está pago, já paguei, já está perdoado, já perdoei. Amém ou não? Diga: eu me aproprio de tudo que Jesus fez na cruz. Aleluia. Mas a Páscoa também fala de nós tomarmos posse rapidamente. Versículo 11 diz assim: desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Pesach Adonai, é a Páscoa do Senhor. Comer rapidamente significa tomar posse logo. O que Deus quer dizer para você hoje? Para de agir como escravo. Você já é livre. Deus estava dizendo para aquele povo: vocês vão embora. Faraó, que era o homem mais poderoso daquele tempo, que tinha os maiores exércitos, que tinha todo o poder do mundo, eles nasceram na escravidão. Ele não iria retê-los. Querido, quando Deus quer fazer, ninguém vai impedir, nem o inferno inteiro, porque agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Diga para a pessoa do teu lado: vai logo, toma posse logo. Não fique esperando o inimigo roubar as suas bênçãos. Depois que o povo de Israel sai, e eles vão em direção ao mar, e aí de repente, eles chegaram, o mar está lá. E eles olham para trás, o faraó mudou de ideia. E os exércitos do faraó se levantam e vêm para destruir. E a Bíblia diz que Deus levantou uma coluna de fogo. E eles não podiam entrar. A Bíblia diz que do lado de Israel a coluna era de fogo. Do lado dos egípcios
era uma escuridão tremenda. Querido, o dia que você comeu o cordeiro pascal e aceitou a Cristo como seu Salvador, Satanás vai te odiar para o resto da vida. Aliás, ele já te odiava, mas agora com mais motivo. Mas ele não pode tocar mais na sua vida. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: tudo que é teu. Diga: tua família está debaixo da aliança. Diga: os teus filhos estão debaixo da aliança. O diabo pode até espernear, mas ele não vai conseguir tocar neles, porque ele está debaixo da aliança, do selo da promessa. Além, aplauda o Senhor, diga: eu creio. E aí, quando o povo já não sabia o que fazer, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, manda o povo marchar. Diga ao povo que marche. E o povo: mas marchar como? Tem água. Diga para a pessoa do teu lado: o mar não vai abrir enquanto você não pisar na água. Deus não abriu o mar primeiro. Deus mandou o povo pisar na água. Páscoa é isso. É tomar posse pela fé. É rapidamente dizer: Deus mandou, eu vou fazer. Você não entende, não compreende, não sabe como, não estou sentindo. Obedece. Deus nunca pediu para a gente sentir nada. Deus falou: obedece. Obediência é fé, e fé abre o mar. E aquele povo passou com pés enxutos, e os egípcios vieram atrás, e vieram atrás só para morrer. Muitas vezes Deus permite que o diabo se levante contra a tua vida, mas saiba de uma coisa: essa afronta não é para a morte, não. Essa afronta é para ele cair, para ele ser destruído e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Cordeiro Pascal. Na quarta-feira, ele celebrou a Páscoa com os discípulos. Quais eram os elementos? Jesus disse o que mesmo? Este é o meu corpo. Ele está falando do quê? Do pão. Era o pão sem fermento, o matzá. No plural, matzot. Esse é o meu corpo. E ele fala: este é o meu sangue, o vinho, o sangue da nova aliança. Cadê o cordeiro aí? Se ele estava celebrando a Páscoa, por que não tem cordeiro ali? Ele é o cordeiro. Em todas as casas hebreias, o povo estava comendo cordeiro. Mas ali, com seus discípulos, era um novo tempo. Ninguém comeu o cordeiro ali, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo apresentado para Deus. A partir da morte e da ressurreição de Jesus, a Páscoa para nós hoje é um tempo de lembrança, sim, que Deus libertou o povo do Egito. Não podemos nos esquecer disso, porque o povo de Israel é o povo da aliança, e Deus não terminou a obra com esse povo. E todo aquele que se levanta contra o povo judeu, meu querido, se levanta para cair. Então você toma cuidado, porque hoje tem no Brasil e no mundo um movimento antissemita se levantando de novo. Mas nós que somos povos da aliança também, nós sabemos de que lado nós estamos. Tem um texto na palavra de Deus que Deus vai julgar as nações, porque essas nações dividiram as terras de Israel e tiraram o povo de lá. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você quer ser abençoado? Ore por Israel, abençoe Israel. Mas para nós cristãos, Páscoa também é lembrança de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Eu termino a minha palavra dizendo que Páscoa fala de completa redenção.
Você tem que lembrar em primeiro lugar que Páscoa é tempo de recomeço. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Páscoa é tempo de recomeço. Diga: em Deus sempre haverá novidade de vida. Deus trabalha com ciclos na vida da gente. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus sempre terá uma porta aberta para você começar de novo. Amém? Tem gente que quebrou, perdeu tudo. Falei: agora, meu Deus, agora levanta os olhos para os céus, porque o mesmo Deus que te criou é o Deus que cuida de você, que provê para a tua vida, que te perdoa, que te abençoa, que te redime e faz de você uma pessoa livre. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Antes de Jesus você estava no império. No império o líder é um tirano. No reino o líder é um rei magnânimo, bondoso e poderoso. Amém? No império ele domina pelo medo. No reino ele governa pelo amor. No império você é escravo, no reino você é filho. Ele nos transportou. Diga: novidade de vida. A Páscoa também fala de proteção para a família inteira. Declare assim, diga: eu creio em Jesus, e o sangue de Jesus está sobre a minha casa e a minha família. Em nome de Jesus eu declaro. Páscoa fala de libertação física, moral e espiritual. Física, eles não ficaram mais no Egito. Deus os levou através do deserto para a terra prometida. Sem Páscoa não haveria terra prometida. Mas moral, de dignidade, eles eram escravos, se tornaram cidadãos. Deus quer restaurar a dignidade da sua vida, meu querido. Às vezes o indivíduo vem para Jesus, ele está todo estrupiado, e o Senhor vai fazer uma obra de restauração na vida dele. Mas sobretudo espiritual. Antes de Cristo nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje temos vida eterna. Mas o texto também mostra que Deus falou para o povo assim: olha, vocês vão sair daí. E falou: vocês vão nos vizinhos e peçam tudo que eles têm para dar. Ouro, prata, pedras preciosas. Aí você vai falar: pô, mas quer dizer que o povo saiu roubando? Não, querido, isso se chama restituição. De 400 anos de trabalho escravo sem ganhar um tostão. E o povo ia dando. Toma, leva. Ai, pelo amor de Deus, some daqui, eu não quero mais essa maldição sobre a minha cabeça. E é assim que eu quero declarar também na tua vida, meu querido. O diabo, ele vem para espoliar, para roubar. Mas quando você experimenta a Páscoa de Jesus, você vai experimentar de Deus a restituição de tudo que ele te roubou. Você crê nisso? Pode declarar: eu creio em nome de Jesus. Talvez esteja dizendo: pastor, na minha vida ainda não puseram nenhuma perolinha ainda na minha mão. Mas vai chegar o teu tempo, meu querido. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Você crê nisso? E a Bíblia ainda diz que não houve entre eles nenhum fraco ou doente. Jesus também levou sobre ele as nossas enfermidades. Claro que alguém tem que morrer um dia, né? Vai ter que ficar doente para morrer quando chegar a hora de Deus. Mas o crente não precisa andar de enfermidade em enfermidade. Deus tem saúde para você também. A gente tem que se apropriar de tudo que Jesus tem.